Olá, eu sou Pedro Doria e essa é mais uma edição do Conversas com Meio. Essa semana com o Fernando Melo, que é sócio fundador do Jota e que está fazendo doutorado na UCLA, a Universidade da Califórnia, em Los Angeles. No Jota, que é um site estupendo de cobertura jornalística, de poder judiciário, com foco no poder judiciário, no Jota ele faz algo que é muito especial. Um modelo estatístico que junta todas as pesquisas que nós temos e nos dá uma espécie de média, mas que seria mais confiável do que cada pesquisa individualmente, com o retrato das eleições presidenciais, conforme a gente dá para ver a partir daí. Por que eu chamei o Fernando? Primeiro, para ele nos falar o que o modelo dele está falando hoje. Ou seja, quando ele olha ali para frente, para a eleição que vai acontecer em outubro de 2022, além de poder dizer, vem cá, vai ser Lula e Bolsonaro no segundo turno, e esse é o cenário mais provável hoje, pode mudar ali na frente. Quem são os candidatos que têm chance de crescer? Quem então são os candidatos que vão ter mais dificuldade de crescer? Se a gente quer ter uma noção de se o Bolsonaro tem chance de se reeleger ou não, a gente tem de prestar atenção no quê? Em que dados? É na economia? É alguma outra coisa? É educação? É Covid? O que a gente pode dizer? Quando a gente olha para os deputados, a gente está nesse debate hoje intenso, né, a respeito do orçamento secreto, das emendas do relator, e os deputados trocando seus votos pró-Bolsonaro dentro da Câmara dos Deputados, em troca de dinheiros para gastarem ali junto nos seus recintos eleitorais. Isso, de fato, faz diferença para os eleitores? Entre um deputado que tenha votado de uma determinada forma, por exemplo, na reforma da Previdência, e que tenha levado uma obra, ter votado na reforma da Previdência ajuda ou atrapalha? Ser a favor de aborto, ser a favor de outras questões, isso ajuda ou atrapalha? Quando você compara com as emendas realmente fazem de diferença? No fim das contas, o que o Fernando nos dá é o seguinte, uma aula de como ler pesquisa de opinião. E se você quer entender o que pode vir a acontecer e o que é mais difícil de acontecer até outubro do ano que vem, vem comigo, porque o Fernando é o cara para contar. Fernando Melo, muito obrigado por ter aceito o convite para essa nossa conversa aqui. Obrigado, Pedro. Um prazer. Espero que seja muito legal. Não, com certeza vai ser. Fernando, deixa eu começar com a pergunta óbvia que certamente todo mundo quer saber. Quem que vai ganhar a eleição presidencial do ano que vem? Olha, eu posso te garantir que um candidato vai ganhar. Fernando, brincadeiras à parte. Antes de pedir para você explicar o que é o modelo que vocês desenvolvem no Jota, como é que vocês leem pesquisas, eu queria começar um pouco, aí sim, por aquilo que as pessoas estão com alguma dificuldade de compreender. O que as pesquisas hoje dizem para a gente a respeito das eleições presidenciais do ano que vem? Legal, Pedro. Eu acho que assim, a gente sempre que conversa com os assinantes do Jota, com os clientes do Jota, a gente tenta dividir em duas linhas, duas informações que são fundamentais para quem está querendo acompanhar a eleição. Né? Até junho do ano que vem, a gente acha que a informação mais importante é o nível de popularidade do presidente que está na cadeira buscando reeleição. Né? Por dois motivos. Primeiro que você tem bastante informação sobre isso, pesquisas que vão saindo. Hoje, na nossa base de dados, só para o Bolsonaro, a gente tem mais de 400 pesquisas com essa informação. Né? E segundo, que a literatura da ciência política e nos Estados Unidos mostra que quanto mais distante ali da eleição, as pessoas tendem a responder perguntas sobre em quem você vai votar com o que um professor meu chama está no topo da sua cabeça. Né? O que é o tá no topo da sua cabeça? De manhã, de repente, você tá bravo por algum motivo, você culpa um candidato, ou te fizeram uma pergunta com uma lista de pessoas, você responde daquele jeito. De tarde, pode ser que seja uma situação diferente, porque a maioria das pessoas não estão olhando para a campanha nesse momento. Né? Mas
quando você tem um candidato que está sentado na cadeira e está buscando a reeleição, as pessoas têm uma visão sobre se está gostando do trabalho daquele candidato ou não, do incumbent, né, do incumbente ou não. Então, hoje, quando a gente olha para o nosso modelo, o presidente Bolsonaro, ele tem constantemente, e está bem consistente nos últimos 4, 5 meses, uma aprovação que fica em torno dos 25%. Né? Tem um intervalo que depois a gente pode falar, que nessa semana está ali por volta do... Pode chegar a 21%, mas não é o mais provável, pode chegar a 27%, 28% de aprovação, mas também não é o mais provável. Né? E aí, a gente também, e depois eu vou te mostrar, a gente também fez uns cruzamentos, né, de quanto o modelo dava de aprovação do presidente e quanto ele acabou tendo realmente nas urnas no primeiro turno, e é muito próximo, né? Não varia mais do que 3 pontos percentuais nessa comparação. Né? Então, essa é a primeira, digamos, luz ou indicativo que a gente recomenda olhar. Né? Isso, desculpa te interromper, isso é algo que você olha para eleições passadas, para candidatos à reeleição, e você percebe isso, que dá mais ou menos o ótimo e bom das pesquisas. Exatamente. Então, por exemplo, né, hoje a gente tem na nossa base de pesquisas mais de 10 mil pesquisas, né, que a gente usa para aquilo que o pessoal chama de treinar o modelo. Né? Você olhar para o passado e ver o que faz mais sentido, como é que você faz os pesos dessas pesquisas. Então, quando a gente olhou para Fernando Henrique 1, Dilma 1 e Lula 1, né, o que o nosso modelo dava no mês de setembro, no mês de setembro antes da eleição, né, então a eleição ia ser ali 2 de outubro, começo de outubro, que o modelo dava ali em setembro, de aprovação, ótimo e bom, o candidato à reeleição chegou pertíssimo nas urnas. Né? Então, o Fernando Henrique, o modelo dava em torno de 40, ele chegou com 43, então foi o mais longe. O Lula também chegou pertinho e a Dilma foi menos de 1 ponto de diferença. Né? Então, assim, a proximidade era muito grande entre esses resultados. É claro que você olhar para a aprovação hoje, alguém pode falar, bom, mas essa aprovação pode mudar até a data da eleição. É verdade. E aí, o que a gente tenta fazer, também com essas pesquisas, a gente tem modelado impactos de possíveis cenários. Né? Então, qual seria o impacto se o câmbio subisse a 7? Ou se o desemprego subisse ou caísse? E aí a gente pode conversar um pouquinho sobre isso. Né? Então é interessante. A gente está falando, evidentemente, de resultado de primeiro turno, né? Quando a eleição vira uma eleição de 2 candidatos. Pois bem, olhando para as eleições passadas, Fernando, com 1/5 a 1/4 dos votos, com 20 a 25% dos votos, você vai para o segundo turno. Correto? Correto. Agora, isso não é o suficiente para te eleger presidente no segundo turno. Confere? Confere. Então, para você ter uma ideia, para o segundo turno, a gente gosta aí sim de olhar para a avaliação negativa. Né? E a avaliação negativa do presidente Bolsonaro, ela deu uma estabilizada nas últimas semanas no nosso modelo, por volta de 54%, mas ela vinha subindo com uma certa constância nos últimos meses. Né? E com essa avaliação de 54%, né, a gente faz algumas simulações, né? Vamos dizer que seja 54%, mas com um intervalo de confiança maior. Né? Então pode estar 48% e pode estar 58%. Aí você faz simulações, milhões de simulações de voto. Né? Hoje a gente calcula a chance de reeleição, né, com essa desaprovação entre 20% e 25%. Né? Então mais para o 20%. Né? Então, uma chance em 5 de reeleição. Uma chance em 5. E os outros candidatos? A gente consegue dizer alguma coisa a respeito dos outros candidatos? Aí entra, digamos, o segundo farol que a gente começou na nossa conversa, né? Que é um modelo que a gente usa para juntar as pesquisas eleitorais. Né? E por que eu disse anteriormente que acho que até junho
essa questão da aprovação ela é fundamental, porque, como você mesmo colocou perfeitamente, com 25% é muito difícil imaginar a não ida para o segundo turno, né? Mas aí a possibilidade fora desse status quo Lula versus Bolsonaro seria uma queda dessa aprovação, uma queda dele, né? E quando a gente junta o modelo de juntar informações para perguntas eleitorais, né? Cada instituto, às vezes, apresenta um cenário diferente, apresenta opções diferentes de candidatos. A gente joga tudo, digamos, nessa máquina, né? E aí vai cuspir o resultado que a gente espera para cada candidato, né? Hoje, né, hoje, no dia que a gente está conversando aqui, o Lula aparece nessa nossa junção com 38% das intenções de voto. O Bolsonaro aparece com 29%, né? Então um pouquinho acima da questão da popularidade, né? Outros candidatos juntos estão aparecendo ali com 20 e poucos, mas houve uma coisa interessante que no último mês, né, o último mês e meio, desde de setembro, o ex-ministro Sérgio Moro, ele teve uma subida na nossa agregação de 6 pontos percentuais para 14 pontos percentuais, né? Então, a gente considerou isso um fato novo como uma demonstração de que pode haver uma mudança nesse cenário, né? De novo, não é uma garantia de segundo turno, não é uma garantia de que vá passar o presidente. O Moro chegou a ter 12% no nosso agregador há um ano e pouco atrás, quando foi o outro momento que ele se colocou mais fortemente como candidato, as pessoas ouviram mais que ele poderia ser candidato, né? Mas no último mês houve essa alteração na agregação do Sérgio Moro. Fernando, Ciro Gomes. Ciro Gomes é o candidato que a gente tem visto com alguma frequência em algumas pesquisas acima dos 10 pontos. Como é que ele aparece no modelo de vocês? E como é que você posicionaria o Ciro nesse jogo? Essa é uma ótima pergunta. Ele teve, durante um bom período ali, 9, 10 pontos na nossa agregação. O interessante é que, com essa subida no Moro, o Ciro apareceu com uma tendência de queda para a gente também. Assim, é impossível saber se as pessoas estão migrando do Ciro para o Moro com esse tipo de dado, mas apareceu. E, como eu te disse, isso é uma novidade, né? Então a gente precisa acompanhar para ver se mais pesquisas entrando, essa tendência vai se manter, né? Mas o Ciro ele teve uma constância ali com um eleitorado nichado, pelo que a gente viu, né, do nosso modelo. Assim, ele não teve momento em que ele teve uma subida forte, assim, ele se mantém constantemente com esse eleitorado mais nichado dele, né? Hoje, 9 de novembro de 2021, o Ciro está em que lugar aí? Quantos pontos ele está no seu modelo? Tá por volta dos 7 pontos, né? Então, 7 pontos percentuais. Então ele é o quarto queda colocado hoje. Hoje, sim. E aí, nós vamos fazer um lançamento em breve dessa ferramenta interativa, justamente para poder ter esse acompanhamento diário, né? Hoje a gente roda um modelo, a gente conversou já sobre isso offline uma vez, né? Como dura horas, 12, 13 horas para você fazer todas essas simulações, né? Então hoje a gente não faz isso todo dia, e a gente não fez, a gente fez essa última vez com essa atenção do Moro, mas essa questão do Moro e o Ciro, acho que vale a pena uma investigação mais profunda, e acho que a gente vai ter coisas interessantes nas próximas semanas. Então vamos dar um passo para trás. O que é o modelo estatístico que você faz? O que você faz? Legal. E aqui, né, é um time completo do Jota, né? O Daniel Marcelino, que é um cientista de dados assim incrível, que está sempre tocando nesses pontos, né? O Daniel é uma grande figura que mistura ciência política, economia, ciência de dados, né? Então ele está sempre trabalhando com a gente nisso. A ideia, basicamente, é a seguinte, né? As pessoas pensam. Se você for pegar gente na rua, muitas vezes as pessoas vão falar, não confio em pesquisa, né? Mas as pesquisas ainda continuam sendo uma grande
ferramenta de você medir a opinião pública, né? Não é uma ferramenta perfeita, não é não vai responder tudo o que você queira saber, mas é uma grande ferramenta para a gente tentar medir o humor da população, né? E tem um movimento interessante no mundo acontecendo, que é uma profusão de pesquisas, né? Você tem pesquisas feitas com um método diferente, você tem pesquisas feitas por modos de captação diferente, por institutos diferentes, né? E se a gente for pensar o que é a ideia de uma pesquisa, né? Ela pega essa ideia estatística de que, vamos imaginar que você tem uma bacia com centenas de milhares de bolinhas coloridas em proporção diferente, né? A estatística sempre mostrou a gente que, se você for lá e pegar uma mãozada aleatória, a maior parte das vezes ela vai vir com uma variação pequena para um lado ou para o outro, com essa proporção de bolinhas, né? O mundo foi se desenvolvendo, o mundo foi tendo mais pesquisa, as pessoas passaram a responder menos pesquisa, né? Porque as pessoas passaram a ficar mais acostumadas, outro tipo de pessoa ficou mais desconfiada de pesquisa, então hoje muito menos gente responde pesquisa, e aí você começou a ter essas variações que são meio fora da margem de erro. Tem a ver também com o modo de captação, o modo de... E aí nos Estados Unidos, e no começo dos Estados Unidos, mas em outros países, Austrália também, e agora no Brasil, vem essa ideia de que, tudo bem, você pode olhar uma pesquisa, mas se você juntar várias delas, você vai ter um sinal muito mais forte do que se você olhar elas isoladamente, né? E aí a questão é como é que você junta, né? Vai ter gente que vai simplesmente pegar todas elas, somar, fazer uma média e por aí vai, né? E aí nos Estados Unidos começou a estudos na universidade e também em sites famosos para você tentar achar qual é o seu método de juntar isso, né? Então, você que foi de Stanford, em Stanford, o Simon Jackman, um cientista político e estatístico super famoso, no começo dos anos 2000, soltou o modelo dele, que ficou muito famoso, que ele fazia o seguinte: ele olhava para a eleição anterior, via o instituto que chegava mais perto, calculava a distância de todos os institutos em relação ao resultado e começava a dar peso para esses institutos, né? E aí você começa a fazer, a dar pesos diferentes. Quanto mais próximo do dia de hoje, maior o peso, porque olhar para uma pesquisa que está lá atrás pode ter mudado a situação, né? Quanto mais confiável é o instituto nesse seu cálculo, como ele fazia, né, o que ele chamava de house effects, que é basicamente o efeito instituto, né? E aí no Jota, o Daniel olhou muito isso, a gente começou a discutir muito, a gente fez em 2018 um modelo que era muito parecido com o do Simon Jackman, né? Você olhava para a eleição anterior, via aqueles que tinham chegado mais próximo, dava um peso maior para pesquisas mais próximas da sua data. Na verdade, a gente fazia o contrário, dava um peso menor para pesquisas mais distantes da data da eleição, né? Então, quanto mais distante da data da eleição, você ia perdendo o peso, fazia essa ponderação e se chegava no resultado, né? Mas aí chegou a pandemia e aconteceu um movimento interessante, né? Um movimento que no Brasil você tem vários institutos fazendo pesquisas com métodos diferentes, né? Então, o Datafolha, por exemplo, fez pesquisa por telefone. Outros fizeram pesquisa por internet e também por telefone. E aí, o que a gente viu? A gente viu que era uma oportunidade de você tentar isolar os efeitos do tipo de método e de quem que tá captando. E aqui não é o efeito ou viés que a gente quero deixar isso bem claro, que a gente queira dizer que há uma coisa política, é o viés estatístico, né? Vamos dizer que, por exemplo, se você faz pesquisa presencial, e existem hipóteses e evidências que vão mostrando vantagens e desvantagens de cada método, né? Então, vamos dizer que se você faz pesquisa presencial, você consiga um balanceamento maior da sua amostra, mas as pessoas podem ficar mais envergonhadas de responder uma pergunta, né? Isso pode gerar alguma coisa. Se você faz pesquisa por telefone, por robô, já se viu que a taxa de não resposta é muito alta, né? Então, muitas pessoas podem estar não respondendo e você pode ter um certo tipo de pessoas que se autosseleciona para responder. Isso pode... Aí, o que a gente assumiu, né?
E isso é baseado em teorias de que, se você tiver um monte de dados de pesquisa, né, e você começar a fazer como se fosse um sorteio de todos esses dados, né, e esse sorteio você pode fazer por um modelo que é chamado de random walk, que é simplesmente você ir aleatoriamente buscando esses dados, né? Então, se, por exemplo, se eu estou fazendo esse sorteio no dia de hoje, vai ser mais difícil eu pegar naturalmente uma pesquisa que saiu há um ano atrás, porque para eu sair de hoje e chegar a um ano atrás, vamos dizer, eu saí de hoje e fui para ontem, aí de ontem eu fui para hoje de novo, para você chegar lá naquela pesquisa que saiu um ano e meio atrás é praticamente impossível, né? Então você seta essa busca por números bilhões de vezes, você pega esses números, você soma eles e faz o resultado central de cada uma dessas simulações, né? Então, vamos dizer, você foi lá, pegou vários desses números, essa proximidade da data faz com que a probabilidade de você pegar pesquisas mais próximas seja maior, as mais distantes menor. Você vai lá, retirou, pegou, calculou a mediana desses valores, essa é uma observação que você fez. Você faz isso de novo, você tem outra observação. Você faz isso de novo, você tem outra observação. Depois você fez isso bilhões de vezes, você tem uma distribuição de todos esses resultados, né? E o que a teoria, o que a gente acredita, é que se, por exemplo, tem um instituto que está muito fora, né, ele vai contribuir muito pouco para esse resultado médio, né? E depois que você fez esses bilhões de simulação, você tem uma distribuição desses resultados, né? E aí o que a teoria indica e o que a gente acredita? Você fazendo isso, você vai acabar isolando coisas que não sejam na mesma tendência que as pesquisas estão indo. Então, a gente divulga o resultado do nosso modelo, é a mediana, é aquele que é mais comum, aquele que está no centro, né? E com isso, você começa a conseguir comparar. Sistematicamente, a pesquisa do Instituto A ou do método A, ele está vindo mais positivo na aprovação. Sistematicamente, o método B está vindo mais negativo. Então, você consegue naturalmente ir isolando esses efeitos. E esse não foi o único efeito que a gente usou para ver. Como a gente tem essas 10 mil pesquisas desde o Sarney, você consegue fazer essas simulações todas e consegue ver, por exemplo, que tem efeito mensal. Então, por exemplo, no final do ano, sistematicamente, os presidentes têm um boom na sua aprovação. Por quê? Porque a teoria vai mostrar que as pessoas estão mais animadas, o Natal está chegando, se renova a esperança. Então, isso o modelo vai considerar e vai dizer, em média, ou sistematicamente, a gente pode esperar que nesse mês o presidente vai ter um up um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, né? A gente consegue, então, com esses vários elementos, fazer a captação do que a gente espera que seja o resultado real, tanto de aprovação quanto de eleitoral, né? E aí, o que a gente diz para aprovação, né? No fundo, você nunca vai conseguir observar a aprovação num presidente, né? Porque isso é algo que o pessoal diz que é latente, né? A gente não consegue botar um termômetro, né, nas pessoas e realmente medir o que elas acham. E diferente da eleição, a gente também não consegue ter um cheque da realidade, né? Esse tipo de modelo, por exemplo, o pessoal latente, o pessoal usa muito, por exemplo, na medição de QI, né? O que é o QI? É uma comparação entre vários dados, entre vários números, para você tentar jogar isso num número, mas você não sabe realmente o que é uma coisa latente, né, para você medir. Então, esse tipo, e aí a novidade que a gente quis introduzir esse ano, né? Em 2018, a gente fez com um modelo muito próximo do Jackman. O resultado que a gente apurou para o primeiro turno e para o segundo turno foi menos de 0,8 pontos percentuais de distância entre o que a gente apurava de resultado e o que o Haddad e o Bolsonaro tiveram nas urnas, tanto no primeiro turno quanto no segundo turno, né? Agora, a gente espera que esses ajustes extras que a gente deu, né, colaborem ainda mais com essa precisão, né? E eu imagino que vocês já tenham rodado esse modelo de vocês em eleições presidenciais passadas para ter uma pista de quão preciso o modelo é.
Exatamente. Então, por exemplo, esse que a gente está fazendo agora, olhando para a eleição de 2018, também foi muito próximo. Ali foi 0,5 pontos percentuais, né? Foi bem próximo. E também a gente testou essa questão do modelo de aprovação com aqueles dados que a gente discutiu, né? O quanto a aprovação, quer dizer, não é exatamente a mesma coisa, mas é uma forma de você tentar medir se a aprovação latente com alguma âncora, né? E aí deu essa distância ali de 3 pontos, e era esperado que a aprovação não fosse tão próximo do resultado, apesar de ser muito próximo do resultado das urnas, né? Porque não é exatamente a mesma coisa que você está medindo. Mas ele tem ficado sistematicamente abaixo de 1 ponto percentual da diferença do que o modelo está prevendo. De novo, ali no dia anterior ou na semana da eleição e do que realmente sai. Porque tem uma outra coisa que é verdade, né? Os diretores de institutos de pesquisa, eles batem muito nesse ponto, e é verdade, né? Existe uma parcela do eleitorado que realmente vai tomar sua decisão mais próxima da eleição, né? Isso não só no Brasil, é racional mundialmente, né? Então, tanto que nos Estados Unidos, um dos grandes desafios desse tipo de modelo não é nem a predição do percentual de votos, mas é você tentar colocar no modelo quem que vai sair para votar. Porque como lá o voto não é obrigatório, aqui o voto é obrigatório, uma coisa que vai fazer muita diferença é se o candidato republicano ou democrata vai conseguir mobilizar as pessoas para sair de casa e votar, né? Então eles acrescentam isso no modelo deles, algo que a gente não faz aqui porque o voto é obrigatório. Embora a gente esteja com um absenteísmo aumentando, tá ok? Por volta de 30% da população não vota? Por volta de 30%. Isso foi. A gente testou algumas coisas para tentar incorporar no modelo, ainda não está incorporado, porque a gente não achou que isso está trazendo. E tem um estatístico famoso que fala assim: todo modelo está errado, mas alguns são mais úteis que outros, né? Então, assim, essa informação, pelo menos a gente não conseguiu achar como incluí-la no modelo, então hoje a gente não está usando. Tá. Me diz uma coisa. Vocês devem ter uma medição também de o que na vida cotidiana, o que na política afeta para cima ou para baixo a popularidade de um presidente, a popularidade de um candidato. Em que a gente tem que prestar atenção? Olha, essa é uma ótima pergunta e eu sempre falo que o bolso do eleitor é fundamental, né? Então, por exemplo, nos modelos americanos, o pessoal olha sempre para a renda disponível, para o PIB, não no momento da eleição, mas ali no segundo trimestre do ano, 6 meses antes ou 6 meses, ou 6 meses a 1 ano antes da eleição, né? Por quê? Porque aquele que está no governo, ele pode, inclusive, tentar artificialmente inflar a sensação de bem-estar da população, né? E aí é racional para o eleitor, se ele está se sentindo... Vamos assumir uma coisa, né? Nós aqui adoramos política, nós queremos acompanhar a política, mas a maior parte da população não é nem racional você ficar acompanhando todo dia, né? Então você precisa ter alguns índices que façam você tomar sua decisão, né? Em países como os Estados Unidos, o maior preditor é partidarismo, né? Eu sou republicano, eu vou votar qualquer que seja o candidato, eu sou democrata, mas mesmo lá, a questão da melhoria econômica, e o pessoal usa isso desde a década de 80, né, da sensação, é um grande preditor. Para você ter uma ideia, usando essas 10 mil pesquisas, o Daniel caiu muito de cabeça nisso nos últimos meses, né? A gente tentou isolar o efeito, por exemplo, de uma mexida no câmbio de desemprego, né? Então, por exemplo, vamos assumir que hoje, dada a situação, eu te disse que o Bolsonaro está com 25 de aprovação positiva, 54 de negativa, né? Vamos dizer que nesse momento, então mantendo, vamos pensar num mundo paralelo que fosse tudo exatamente igual como hoje, com a diferença de que o câmbio tivesse em 7 e não no estágio que está. Ele perderia por volta de 2 a 3 pontos de popularidade só com essa mudança. Mas vamos dizer que o câmbio caísse para 4, melhorando o poder de compra ou afetando a inflação.
a subida seria mais rápida, seria entre 3 e 4 pontos a mais de popularidade. Também isso é um dado do modelo, tá? Então vamos dizer assim, mesma coisa, vamos dizer que está tudo igual, mas o desemprego hoje subisse a 18. A gente também teria um efeito na avaliação positiva entre 2 e 3 pontos para baixo. Mas vamos dizer que o desemprego caísse a 10. Seria mais rápida a recuperação da popularidade, seria lá para os 31 pontos percentuais. Né? Então, a sensação econômica ela é uma coisa, porque faz aquele diferenciação de se eu quero mudar quem está no poder ou se eu quero continuar quem está no poder. Né? Então, eu olharia esses dados, inflação também é importante, a gente fala que o modelo não convergiu para a inflação, porque inflação tem variações muito rápidas e o modelo não conseguiu cuspir uma informação precisa de qual seria o impacto. Estamos trabalhando nisso. Mas como o câmbio e como o desemprego também tem a ver com esses dados, ele já dá uma ideia para você de qual é o impacto que é possível medir. Né? Então, o que você está dizendo, em essência, é o seguinte: uma alta no desemprego, uma alta no dólar, tem impacto negativo na popularidade do presidente, mas esse impacto acontece devagar. Exatamente. Enquanto que uma melhora no desemprego, ou seja, o desemprego cai, o dólar cai, o impacto no aumento da popularidade do presidente vem mais rápido. Perfeito, é exatamente isso. E a gente teve essa discussão, inclusive interna aqui, quando esses dados vieram, porque eles são muito consistentes, tá? Porque você olha lá para trás, eles são muito consistentes com essa velocidade que você disse. Agora, Fernando, aí imediatamente o que me vem à cabeça é o seguinte: a gente, gostando-se ou não disso, como é que Dilma Rousseff, por exemplo, se reelegeu? Principalmente nos últimos 6 meses do primeiro mandato dela, ela camuflou dívidas públicas, né? Usando bancos públicos. Foi também o motivo que levou, porque ela continuou fazendo isso no segundo mandato, foi isso que levou a ela, pode-se discordar ou não que isso seria um caso para impeachment, mas o que levou ao impeachment foi justamente essa camuflagem das contas públicas. Ou seja, presidentes da República têm ferramentas para, principalmente nos últimos meses do ano, fazer parecer com que a economia esteja melhor do que ela de fato está. Em geral, quando esse tipo de coisa acontece, você gasta um dinheiro que você não tem para gastar para fazer essa camuflagem e a coisa desmorona pior depois. Mas no momento da inflação você consegue, no momento próximo da eleição, você consegue de repente faturar uns votos que você não faturaria se você deixasse a coisa fluir normalmente. Tem timing para isso? O que eu quero dizer é, se o Bolsonaro começar a camuflar a economia 6 meses antes, já é o suficiente para ele mudar o resultado? Ou ele precisa fazer isso por um ano inteiro? Como é que funciona? Ótima pergunta e isso não é só no Brasil, né? O Trump queria assinar lá queria assinar o cheque do auxílio com o nome dele, né? Então você tem total razão no seu ponto. Posso dividir aqui em 2 partes, né? Nos modelos que eu conheço internacionais, o pessoal usa essa sensação no último 6 meses, último ano, né? Então quando começa a pessoa que está na cadeira começa a tentar fazer essas mudanças, né? Então e nos Estados Unidos o pessoal usa muito esse PIB, e aí não é o PIB per capita que pode esconder isso, mas é a sensação de melhora mesmo, né? Consumo, para você olhar no segundo trimestre da eleição, né? Então, se a eleição está lá para o 4º trimestre, você está olhando ali 6 meses antes, né? Aí deixa eu te dar um outro dado que eu acho muito interessante, que foi uma descoberta que a gente teve quando a gente plotou esse agregador de popularidade presidencial desde o Sarney. Né? Para os incumbentes,
é muito interessante você ver no gráfico que tem uma espécie de Vzinho, um cotovelinho de subida da aprovação e o cotovelinho, ao contrário, de queda da desaprovação, em junho do ano anterior à eleição. É quando começa, né? Então, junho do ano anterior à eleição, e é muito interessante que esse Vzinho aparece para o Lula 1, para o Fernando Henrique 1 e para Dilma 1. Tá? É quando começa, né? Ele não apareceu para o Bolsonaro ainda, tá? Então, assim, quando você compara os gráficos, essa mudança ocorre para os 3 outros presidentes que estiveram na cadeira, ainda não aconteceu para o Bolsonaro, né? E aí você tem diferentes situações. Você tem presidentes que estabilizam no ano eleitoral a sua popularidade e a sua desaprovação, e tem outros que continuam crescendo a aprovação e caindo a desaprovação, né? O que eu acho que esses dados mostram? Que, olha, se a gente considerar, tá certo, são poucas observações, são 3 presidentes, esse timing já começou a correr para o presidente, né? Por outro lado, quando você olha, né, tem vários estudos sobre booms de commodities, sobre na chance de reeleição do presidente, esses 6 meses anteriores eles são muito importantes, né? Eles são importantes porque a pessoa, se ela está sentindo que a vida dela está melhorando, mesmo que seja artificialmente, isso pode ter um impacto na hora de votar na urna, né? E aí eu queria, Pedro, te trazer, se você se interessar, uns dados sobre como isso também afeta o comportamento do Congresso e do famoso Centrão, né? É claro que eu quero. Então vamos lá. Esses dados, eles vêm da minha dissertação de doutorado, tá? Então eu ainda não publiquei, mas já apresentei. O que eu estava interessado em saber, né? Eu estava interessado em saber se o eleitor brasileiro, quando ele está escolhendo um candidato para o Congresso, o que ele considera, né? Quais características desses candidatos ele considera? Então, eu fiz pesquisas em 2018, durante a eleição presidencial, né, em parceria com o Ibope. Depois eu fiz em 2019, logo depois da aprovação da reforma da Previdência em primeiro turno, então ali na semana pós-aprovação, e fiz ano passado também, durante esse ano, 2021, ali em março, na questão da pandemia. E como é que era a ideia de fazer esse tipo de pesquisa? Bom, o método que eu utilizei, ele leva em conta a ideia de que o eleitor ele não considera uma coisa só na cabeça dele, né? Então, o eleitor ele não para pensar assim, bom, esse deputado ele está me dizendo que ele é a favor do aborto, então eu vou votar nele ou não vou votar nele, né? Ele considera várias coisas, alguma coisa pode ser mais importante ou outra em determinado momento, mas a decisão é tomada com várias características do candidato, né? E aí, como é que você faz isso? Você apresenta para o eleitor 2 perfis, né? Para cada eleitor, 2 perfis e fala assim, escolhe o que você gosta mais. E nesses perfis, você aleatoriza várias características, né? Então, o que eu aleatorizei? Partido, eu aleatorizei, votou a favor ou contra a Previdência, eu aleatorizei, em 2018, era a favor da lei anticorrupção ou contra, porque corrupção era um tema muito forte em 2018, né? E você vai aleatorizando, o eleitor ele tem que escolher ou um ou outro, é a chance que vai definir, né? A aleatorização que vai definir que perfis que ele está comparando, né? E aí você consegue isolar o efeito daquela característica específica, considerando todas as outras, né? E o que eu sempre coloquei nessas perguntas era a capacidade do candidato levar emendas parlamentares para o município, né? E aí, o que eu achava é que, consistentemente, o cara ser bom de levar emenda comparado com aquele que não levava, ele tinha uma probabilidade de receber o voto entre 15% e 18% maior, em todas as pesquisas. Então, essa pressão por orçamento que a gente está vendo agora, ela não é por acaso, né? E para o executivo tem o interesse de não só ter a base coesa, mas talvez tenha o interesse de melhorar a sensação da vida do eleitor também, né? Então, sistematicamente, eu achei esse efeito, dependendo do timing da pesquisa, pode ter também, né, variações ali entre 15 e 18 pontos percentuais e aí a comparação aqui
com o eleitor que está comparando o cara que é bom de trazer emenda com o que não é, mais todas essas outras características, né? Então, por exemplo, a questão da lei anticorrupção, quando você bota dentro dessas várias características, não deu efeito. Não fazia diferença a questão da Previdência, não deu efeito nenhum. Você dizer se votou a favor ou contra, o eleitor, na média, não tá importando com isso, né? Então, esse processo que você citou perfeitamente, de tentativa de mexer com a sensação, ele pode ter efeito, sim. Ou seja, em essência, os americanos chamam isso de pork barrel, né? Que é essa capacidade de você negociar um voto no Congresso com o Executivo em troca de dinheiro para fazer uma praça, asfaltar uma rua, mas é alguma coisa que tenha um benefício muito claro diretamente para os seus eleitores, para você tirar uma onda lá, ó, quem trouxe isso aqui para a nossa cidade fui eu. Fui eu, exatamente. Quer dizer, a gente não está falando de grandes políticas públicas, né? Aprovar o Bolsa Família, fazer uma grande reforma constitucional de alguma coisa. O que você está dizendo, em essência, é que para um parlamentar federal, para um deputado federal, perdão, para um deputado federal, a emenda é aquilo, a emenda que traz benefício direto para o eleitor dele, é aquilo que realmente faz diferença na hora de ele ser reeleito ou não. Exatamente. E assim, aqui a gente pode dividir o mundo acadêmico do mundo real, né? Eu tentei isolar esse efeito. Pode ser que se eu apresentasse outras características, isso desaparecesse, né? E para alguns eleitores o partido faz diferença, né? Então, para os eleitores que são ligados ao PT, você vê que claramente o partido vai fazer diferença na hora da escolha do voto, né? E aí o que me chamou a atenção é que essa característica ela foi consistente, não, independentemente do momento que você estava fazendo, né, no meio de uma eleição presidencial é outra, então eu diria que sim, né? E aí é claro que os Estados Unidos é diferente, mas eu sempre gosto de lembrar, para quem assistiu House of Cards na primeira temporada, o Frank Underwood, ele é presidente da Câmara, não sei, está resolvendo uma proposta importantíssima para o governo, ele sai para ir olhar um problema numa caixa d'água lá no distrito dele, né? Que era a coisa que o eleitor dele estava realmente de olho naquele momento. Né? Mas é exatamente isso que você falou, e essa é a característica que consistentemente nos meus estudos mostram que muda a probabilidade de voto do eleitor nesse deputado. Né? Algum outro partido, além do PT que você citou, se destacou como os eleitores daquele partido procuram aquela sigla? Então, existe uma coisa em 2018 para certos eleitores, partidos que eram contra o PT também tinham efeito, então assim então apareceu um pouco o PSDB, às vezes até o DEM, mas não era assim, era mais pela comparação PT versus outro, né? E na última que eu fiz, agora em 2021, eu aleatorizei uma outra característica que era a relação do deputado com o presidente Bolsonaro. Né? Então você tinha lá 3 opções aleatórias, que era aliado, opositor ou não tem uma posição clara. Né? E aí ficava claro, para aqueles eleitores que aprovavam o governo, ser aliado realmente aumentava a probabilidade de voto e a coisa da emenda continuava tendo efeito. Tá? Isso é só para mostrar que você consegue isolar cada uma dessas características. Para aqueles que eram críticos do Bolsonaro, ou seja, aqueles que falavam ruim e péssimo, você ser aliado do Bolsonaro realmente diminuía a probabilidade de voto naquele candidato. Mas a emenda também dava efeito para aquele grupo, né? Porque como você está aleatorizando tudo, você consegue comparar cada uma dessas características isoladamente. Fernando, uma das características essenciais do eleitorado americano, aproveitando aqui que você conhece bem os Estados Unidos, e eu cobri muito a eleição americana também, uma das características básicas que qualquer um que acompanhe mais ou menos a eleição americana sabe, principalmente eleições nacionais, é o seguinte:
os estados nas costas tendem a ser democratas e tendem a ser mais urbanos. Os estados no interior são menos urbanos e, quer dizer, são cidades menores, muita zona rural, tudo mais, e tendem a ser mais republicanos. A gente tem alguma coisa similar de mudança de comportamento no Brasil que você tenha identificado? Essa tem uma diferença entre sul e sudeste e nordeste, sim, nessa questão, né? É muito interessante que nos Estados Unidos o que o pessoal chama de último grande realinhamento, né, foi na década de 60 com a questão dos direitos, né, os direitos humanos, direitos dos negros, que o sul era o democrata. Sul democrata migrou para Partido Republicano e é a base do trumpismo hoje, né? Exatamente, e é o que o pessoal chama de último grande realinhamento, né? O Lyndon Johnson pensou nisso, achava que isso ia acontecer mesmo, mas que era importante lá para o futuro. Né? A gente vê isso. Dizem que o Johnson, ao assinar o Ato dos Direitos Civis, falou isso, né? A gente acaba de perder o Sul por uma geração. Exatamente. Sendo otimista. Exatamente. Porque já são 3 gerações e não voltou, né? Exatamente. E você tem razão, né? A gente vê esses dados, por exemplo, em nível de aprovação, por exemplo, que o Sul tem um nível de aprovação maior ao presidente Bolsonaro, né? Que o Sul votou em peso no PSDB durante várias eleições, né? E isso continua, né? Isso continua. E aí, algumas coisas que acho que a gente vai ter que prestar atenção, né? Esse novo Auxílio Brasil, o efeito que isso vai trazer, né? Acho que ainda não há clareza total, mas o César Zucco, que para mim é um dos grandes pesquisadores brasileiros, né? Ele tem um paper mostrando que o Bolsa Escola já tinha dado efeito, né? No voto em 2002 no PSDB, né? Então, o que a gente viu nos nossos dados, tá? É que o primeiro auxílio, o de R$600, ele teve um delay ali de 2 meses, mas começou, e aqui eu não estou dizendo que é causa e efeito, porque esse dado não permite a gente dizer isso é causa, isso é efeito, mas ele coincidiu com uma queda de desaprovação e um aumento de aprovação 2 a 3 meses depois, quando o dinheiro realmente começou a pingar, né? O de 250 não teve, não parece ter tido a desaprovação continuou crescendo, né, até chegar nesse 54 que a gente falou. A aprovação, ela deu uma quedinha ali de os seus 30 e poucos, e aí deu essa estabilizada nos últimos meses, e a gente está falando aqui de 3, 4 meses, em torno dos 25 pontos, né, de 25%. Né? Mas voltando à tua pergunta, sim, tem uma separação, e hoje a gente vê também uma separação muito entre o Brasil do agro potente, né? Assim, então Mato Grosso do Sul tem uma ligação com o Bolsonaro mais forte do que a média, né? Então esse lado do rural e da grande parte rural também é importante. E aí eu acho que isso leva para uma coisa que eu tenho pensado muito, Pedro, e acho importante, eu sei que você também tem pensado muito nisso, que é a história do petismo e antipetismo, e aqui pensando do lado acadêmico, né? Não acadêmico, mas pensando do lado de quem se interessa. O Zucco também tem um livro muito interessante, lançado em 2018, que ele mostra isso, né? Como você tem eleitores que são mais propensos ao PT, e tem um grupo forte de eleitores que são contra o PT, né? E que é uma força do Bolsonaro quando ele tenta se colocar como alternativa ao PT, né? E esse grupo tem concentrações geográficas também nessa área rural e também no sul. Pois é. Existe outra estrutura americana que sempre se pensa quando você acompanha a eleição americana, que são os swing states, os estados que balançam para um lado e balançam para o outro. Eu já ouvi mais de um responsável por pesquisa dizendo que o Brasil tem swing states que seriam Rio e Minas.
Você enxerga algo similar? Que para onde o Rio e Minas vai a eleição presidencial? Olha, tem quando você olha as pesquisas e quando você olha os resultados, né? Realmente isso parece ser verdade, especialmente em Minas, né? Tem aquela história de que quando você olha realmente os dados, parece fazer sentido que Minas é um bom retrato do Brasil, né? O norte de Minas mais próximo, né? E o Aécio, se a gente for pensar, ele realmente foi derrotado ali, né? E de fato, quando você olha os dados, o Fábio Zambelli, analista-chefe lá do Jota, ele fala isso constantemente, né? Que não teve um candidato que venceu sem ter levado Minas e por aí vai. A Dilma, por exemplo, eu sei, e aí de apuração qualitativa, né, que ela botou um peso muito grande na dobradinha com o Pimentel e e nesses projetos de enviar verbas em Minas na reeleição dela contra o Aécio. Foi uma coisa estratégica e que de fato deu certo, porque ela surpreendeu. O Aécio era tido como vai levar Minas e tudo mais, não foi o que aconteceu, né? Então, eu já ouvi de informações qualitativas, de apuração mesmo do time do Jota, que isso aconteceu com a Dilma, né? E eu lembro, a posteriori, isso foi muito discutido na eleição da reeleição da Dilma, né? Então, eu acho que isso faz bastante sentido, sim, né? Que isso tem um peso importante. E talvez uma coisa que eu estou pensando agora, não sei se foi feita, é fazer esse cruzamento por essa perspectiva do petismo e antipetismo, né? Porque no caso de 2014, a Dilma conseguiu colocar lá e muito bem em Minas, né? Em 2018 já foi um pouco diferente, né? O lado do, eu acho que é uma coisa para a gente prestar atenção e olhar futuramente, né? Você fez uma observação super interessante, eu nunca tinha pensado nisso, mas de fato, Minas Gerais tem ali no Triângulo Mineiro um centro-oeste. Ali para o Isso, Jequitinhonha tem um nordeste. Nordeste. Ela tem um pedaço mais ao sul de Minas, que é um sudeste. Né? Você tem uma região metropolitana importante, que é a região metropolitana de Belo Horizonte. O que você acha que faz de Minas único é o fato de ser um estado, primeiro, muito populoso, mas simultaneamente que tem características regionais de vários pedaços do Brasil? É meio que um estado que resume o Brasil? Você acha que é isso? Eu acho que é isso. E eu vou te dizer assim, lá na universidade, a gente tem um grupo um grupo que tem os mesmos orientadores, então se reúne constantemente, né? E eu já ouvi mais de uma vez a minha orientadora lá, que é especialista em Brasil, dizer assim: se tiver com pouca grana para fazer pesquisa, faz em Minas. Justamente por esse ponto que você colocou, né? Muitas vezes quem está estudando, está fazendo PhD, não tem dinheiro para fazer sua própria pesquisa, e então, assim, você tem um one shot aqui, um tiro, e precisa fazer uma pesquisa que você queira pensar no Brasil, faz lá em Minas, que vai representar de alguma forma o país, né? Exatamente na linha que você colocou. Fernando, vamos lá, vamos recapitular toda a conversa que a gente teve aqui. A gente falou, quando a gente olha para o que a gente tem que prestar atenção para entender o que os números estão nos dizendo a respeito das eleições. Primeira coisa que você falou foi aprovação e reprovação do presidente da República. Ficar acompanhando esse número, que é o proxy, né, a coisa mais próxima do que antecipa o resultado da eleição, que a gente tem para acompanhar até junho do ano que vem. De resto, não, os números vão flutuar muito, porque os outros candidatos nós não sabemos quais são. A segunda coisa que você falou foi sobre economia e os números que você usa e nos quais você conseguiu detectar com o seu modelo. Impacto real é o valor do dólar e o índice de desemprego. Perfeito. Esses números têm impacto direto. Se melhoram, melhora para o presidente. Se pioram, piora para o presidente. A terceira coisa sobre a qual a gente falou foi geografia. Como que a geografia do Brasil se comporta.
existe algo mais que você chamaria atenção, que te parece importante para alguma outra coisa que a gente precise para nesse tentar mapear os humores políticos do brasileiro? Eu acho que a questão de perspectiva de poder vai ser importante também, né? Em que sentido, né? É, 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 as pessoas não se dão conta de que você votar no candidato, vamos dizer que você não goste do candidato Luizinho, né? Que você votar no candidato Zezinho, o Guinho ou qualquer um no primeiro turno não faz a menor diferença para a chance do segundo turno, né? Então, e isso parece ter acontecido em 2018. Né? As pessoas poderiam até gostar do Alckmin, mas passaram a votar no Bolsonaro porque diziam, não, eu não quero o candidato do PT, mas para o segundo turno não fazia nenhuma diferença você votar num ou no outro. Só que isso não né? E acho que nessa disputa entre Bolsonaro e PT, os dois lados querem se colocar como única alternativa. Né? Então, eu acho que e por isso que nas últimas semanas a gente chamou a atenção para essa questão do Moro, que pode ser não estou dizendo que vai levar para o segundo turno ou não, mas pode ser uma discussão de que sim, há alternativas aí para isso. Né? E aí é mais para isso entrar no debate do que para qualquer coisa, né? Porque as pessoas não vão decidir o voto delas agora mesmo. Então, eu acho que isso vai ser uma coisa importante até abril do ano que vem. Né? Me diz uma coisa, eu costumo dizer que é virtualmente impossível a gente ter um segundo turno com dois candidatos de direita ou com dois candidatos de esquerda. Isso é uma afirmação intempestiva, absurda minha, ou tem alguma ciência que possa justificar? Não, tem uma ciência. Um dos teoremas mais famosos da ciência política é a teoria do eleitor mediano, né? Que você vai ter uma distribuição na curva normal, que a maioria está aqui no centro, então cada vez mais racional para os candidatos dos dois lados virem para o centro, você precisa pegar a maior parte e as pessoas que estão para lá de você vai captar de qualquer jeito. Eu concordo com você plenamente nesse aspecto. Eu não vejo uma chance de dois candidatos do mesmo lado irem para o segundo turno. Então, essencialmente, para as pessoas que gostariam, por exemplo, de eleger um Ciro Gomes candidato, o candidato que elas têm que tirar do segundo turno é Lula. Para quem quer ver o Moro candidato, o candidato que tem que ser tirado do segundo turno é o Bolsonaro. Exatamente. O desenho é esse, né? Exatamente. Quem é mais fácil de tirar do segundo turno, Lula ou Bolsonaro? Olha, pelo que os números nossos estão mostrando hoje, o Bolsonaro, né? O Lula ele está no nosso agregador inicial de eleição bem próximo dos 38, 39, consistentemente. Então ele não tem, né? Assim, pesquisas individualizadas pode mostrar ele subiu ou a distância entre Lula e Bolsonaro mudou, mas nesse nosso modelo de eleitoral está aí Bolsonaro 29, 28, Lula 39, 38 há uns bons meses já, né? E isso é consistente com o histórico passado do Lula, né? Exatamente. E isso que você colocou dos posicionamentos, né, da esquerda e da direita, se a gente pensar por que historicamente na América Latina se criou segundos turnos, né, e a América Latina é um lugar que você tem segundo turno mais do que em qualquer lugar do mundo, foi por causa do Pinochet e do Allende, né? Que o Allende ganhou porque não tinha segundo turno com 30 e pouquinhos votos, o candidato da direita tinha 28, 27%, tinha uma maioria que estava dividida entre os candidatos, então no fim ninguém teve mais de 50%. Né? E aí essa solução institucional foi criada justamente para você obrigar os candidatos a tentarem irem mais para o centro, justamente por isso que você falou, né? A divisão de que a esquerda vai brigar ali, vai coordenar ali, a direita por ali. Né? Então, historicamente, essa foi uma solução institucional encontrada. Né? Então, Fernando, o que você está dizendo essencialmente é o seguinte: as chances de haver um candidato, para usar o termo coloquial, de terceira via, apontam que esse candidato de terceira via vai ser um candidato inclinado à direita, se de centro para centro-direita, se centro-direita para direita, ou alguém com um perfil mais parecido com Bolsonaro,
não importa, mas é para ali e não para a esquerda, porque o Lula aparentemente está mais consolidado no segundo turno. Exatamente. Essa é o nosso cenário base hoje, né? E por isso mesmo, juntando tudo que a gente conversou, o dado que eu acho mais relevante para se olhar até junho é a aprovação do presidente, né? Claro. Porque tem duas coisas, né? Primeiro que tem estudos que mostram que não é a direção não é única, né? Não é eu voto, eu aprovo o presidente, então vou escolher ele na pesquisa. Mas pode ser o contrário também. Eu gosto do Bolsonaro por algum motivo, porque acho que ele tem um jeito legal de falar, e aí eu faço o caminho contrário. Eu gosto dele e por isso que eu vou dizer que eu aprovo dele. Que é um livro que tem nos Estados Unidos muito legal, do Gabriel Lenz de Berkeley, que ele fala o eleitor follow the leader, né? Por algum motivo eu gosto daquele político e aí eu vou assumir as posições dele, e não o contrário. Eu tenho as posições, eu tenho as minhas crenças e eu vou achar o político que eu mais acredito, né? Então, por isso que os 25% hoje a gente fala como sendo o dado-chave, né? E por isso que aquele intervalo que eu te falei no começo da conversa, né? Ele pode estar com 25, mas varia de 21. Ele ainda não o Bolsonaro não bateu em nenhum momento, nesse nosso cálculo, abaixo dos 20%, né? Então, e para se ter uma ideia, o Collor, quando o Collor não chegou nos 1.000 dias, mas a gente comparou o dado do nosso modelo com os 1.000 dias de cada presidente, né? O Collor, um pouco antes dos 1.000 dias, ele tinha 18 de aprovação, então ele tem 7 pontos a menos de aprovação e 55, 56 de reprovação. Então ele estava muito próximo dos 54 de reprovação do presidente Bolsonaro, né? Então, dos 25 para os 18 é um caminho ali importante, né, de diferença de cenários. Qual é o limiar de cima e o limiar de baixo? Ou seja, em que ponto de aprovação que o Bolsonaro precisava chegar para a gente dizer ele está fora do segundo turno? Ou em que ponto acima ele precisa estar para a gente dizer esse cara está com cara de que vai se reeleger? Essa é uma ótima pergunta, né? Acima de 32 ali, ou acima de 40%, acima de 40% de aprovação, a chance de reeleição é muito alta, né? Abaixo dos 20, a chance é baixa, né? E aí você tem esse caminho ali do meio que a gente tem até um gráfico que vocês podem colocar, eu te mando aí, mostrando isso, né? A área de chance de reeleição alta, a área de reeleição baixa. Então, os 20% é o threshold, que é o limiar que a gente trabalha hoje ali para uma mudança desse status quo, né? E normalmente, quando o candidato passa dos 35, já começa a subir muito a chance dele de reeleição, e acima dos 40 a chance é muito, muito forte, né? Tem outros dados que algumas... E aí a experiência prática se diz, né, que as pessoas costumam dizer que quando o delta, né, a diferença entre positiva e negativa está acima de 20%, a chance de reeleição fica mais alta, né? O Bolsonaro está com delta negativo, né? 54 menos 25, ele está com menos 20 aí, né? Então é importante olhar esse delta também. Tá, deixa eu te fazer uma última pergunta. Mais de uma vez, acompanhando eleição, sei lá, profissionalmente há 25, 30 anos, mais de uma vez eu vi um cenário em que um candidato vai crescendo, e tem uma hora que ele fica para determinadas parcelas do eleitorado com uma cara de vencedor que, de repente, às vezes os candidatos que estavam na frente começam a derreter, mas é uma coisa, em 2 semanas tem uma reviravolta. Esse cenário que você... Às vezes eu tenho a impressão que um cenário desses é provável de acontecer no ano que vem. Um candidato de centro-direita, que pode ser ou um candidato de direita, eu botaria o Moro mais na direita, um candidato de direita como Moro, um candidato de centro a centro-direita como Eduardo Leite, João Dória ali no meio do caminho entre os dois,
que alguém assim poderia, em algum momento, sei lá, cruza os 10 pontos e fica com aquela cara de, pô, o cara está crescendo, Bolsonaro não está muito bem, e dá uma virada. Você certamente já viu esse tipo de fenômeno mais de uma vez. Isso não tem como medir, né? Tem. O pior é que Tem? tem. Nos Estados Unidos, o pessoal, e a gente né, a gente provavelmente vai fazer isso no Jota também, existe um tipo de pesquisa que chama painel. Né? O que é o painel? É você acompanhar os mesmos eleitores constantemente. Né? Esse tipo de pesquisa, ele não vai te dar... O interessante dela não é o resultado a cada mês, mas é a transição de votos. E por que isso acontece exatamente isso que você falou? Vou te dar dados de 2014. Né? A Marina, a cada mês, ela ganhava 30%, 40% novos eleitores e perdia ali 20%, 25%, 30%. Só que ela estava lá no alto, certo? O Aécio, ele também ganhava e perdia candidatos, e não é assim, sai da Marina, vai para o Aécio, sai do Aécio, vai para a Marina. Né? Tem transição que sai de um, vai para o outro, vai para o outro, vai para o outro. O que a experiência mostra é que depois que o eleitor testou um candidato, então ele entrou, ele é mais difícil dele voltar, certo? Então, o que acontecia? A Marina estava lá no topo, então ela tinha um contingente maior de eleitores. Os eleitores estavam chegando nela com bastante, né? E estavam saindo nela numa proporção menor. Só que 30%, 40% testando e saindo, vai chegar um momento que todo mundo que poderia votar nela ou num outro candidato, que não, por exemplo, estava votando na Dilma, já testou ela e já saiu. E aí vai começar só a sair, vai começar só a sair, vai começar só a sair. E esses são esses efeitos das 3 semanas que você está falando. Né? Exatamente isso. E como um candidato que está lá em cima, ele estava lá em cima, ele tem um percentual, uma quantidade maior para perder, começa a ir mais rápido. E o candidato de baixo, ele começa a ganhar mais, e aí acontecem esses movimentos que você está falando. Né? Esse tipo de questão é interessante para quem está querendo testar lá na frente, né? E não o dia a dia, assim, da pesquisa que eu fiz hoje, aí o outro instituto fez lá. E essas pesquisas provavelmente não vão pegar isso, porque se você está saindo e ganhando e perdendo, no geral, quando a pesquisa fizer uma amostragem, vai dar mais ou menos a mesma coisa. Só que esse momento que a saída vai parar, né? A entrada vai parar, porque as pessoas já testaram ela e vai começar só a ter saída, né? Essa pesquisa não vai pegar nesses momentos anteriores. Né? Então, existe sim meios de se pesquisar isso e acho que vão ser super importantes para a eleição do ano que vem. Fernando Melo, muito obrigado pela conversa. Obrigado, Pedro. Foi um prazer. Grande abraço.